Então, vamos falar sobre esse assunto do táxi compartilhado, táxi lotação, ou também conhecido como transporte coletivo, né? Alguns taxistas usam diversas expressões: táxi compartilhado, táxi lotação ou até lotada. Tem taxista que faz lotada. No entendimento da Ordem dos Taxistas do Brasil, esse táxi compartilhado, táxi lotação ou lotada, não é o serviço da profissão de taxista. Nós da OTB, Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, sabemos perfeitamente das dificuldades da formação brasileira e principalmente na profissão taxista, porque não existe um curso de formação técnica na profissão em instituições autorizadas pelo MEC, que agrava essas circunstâncias de interpretações, de entendimento. Se nós tivéssemos já evoluído com uma formação onde as pessoas ficassem alguns meses estudando sobre a profissão de taxista, a gente não estaria nesse momento debatendo sobre esse assunto. Então, o nosso entendimento da Ordem dos Taxistas do Brasil é que é um serviço que taxistas em todo o Brasil prestam de forma ilegal, pirata e criminal. Os municípios não têm legitimidade constitucional e muito menos na lei federal infraconstitucional, que está abaixo da Constituição, de número 12.468, de permitirem que os taxistas auxiliares titulares prestem um serviço diferente do que essa lei federal da profissão de taxista estabelece. O que o artigo 2º, que trata sobre o serviço da profissão de taxista? É o serviço de transporte individual em veículos com capacidade até 7 lugares. Quando o taxista faz a lotada, faz o táxi compartilhado ou o serviço de lotação, ele está prestando o serviço de transporte coletivo. Há uma distinção em características e classificações para você identificar quando o serviço é de transporte individual e quando ele é serviço de transporte coletivo. Isso é um assunto que não dá para tratar aqui. Então, o taxista, ele só pode prestar o serviço através de um contrato verbal ou por escrito, por qualquer meio de comunicação, onde ele utilize o taxímetro e percorra com o consumidor, porque não é passageiro, passageiro é para amador. Quando a pessoa está prestando um serviço para alguém, está cobrando por isso, deixa de ser passageiro e sim consumidor, porque o contratante, pessoa física ou jurídica, ele tem direitos estabelecidos e devem ser respeitados, previstos no Código do Consumidor e outros, como por exemplo no Código Civil e no Código Penal em casos de alguma conduta ilícita. Então, não é passageiro. Nós sabemos também perfeitamente que as legislações e as formações dos taxistas não estão adequadas com essa direção. Então, você alegou, eu trouxe aqui, um pouco fora de ordem, que numa segunda parte da sua argumentação, que a Constituição dá poderes para os municípios em relação à profissão de taxista. Porque quando a gente fala de serviço privado de transporte individual de pessoas em veículos até 7 lugares, não é o serviço do município, porque não é um serviço público de transporte. O
serviço da profissão de taxista é um serviço privado de transporte. Essa questão de identificar se é um serviço público ou um serviço privado é uma longa história que você sabe perfeitamente, mas já nós temos várias decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal. A primeira foi do ano de 2000 e a segunda do ano de 2017, que o Supremo indeferiu o pedido dos autores, onde na inicial alegavam que taxista no Brasil prestava serviço público. E o Supremo indeferiu em 2 acórdãos, repito, do ano de 2000 e o outro de 2017. Lá no blog da OTB tem os 2 acórdãos com a numeração. Então, o que acontece? O serviço da profissão de taxista em território brasileiro não é um serviço público de transporte. É um serviço privado de transporte. Taxista presta serviço privado de transporte. O serviço da profissão de taxista pertence ao transporte público? Pertence. Há uma distinção também entre o transporte público e o transporte privado, que é uma outra história que vai alongar a conversa. Não vamos entrar no mérito da questão. Então, o que acontece aqui? Você alegou que na Constituição Federal do Brasil, no inciso 1, o artigo 30 é o que trata sobre as competências dos municípios. Na Constituição não tem nenhum artigo que trate que a profissão de taxista e o serviço da profissão de taxista seja de competência dos municípios. Eu vou aqui ler rapidamente o inciso número 1 do artigo 30 da Constituição Federal do Brasil, legislar sobre assuntos de interesse local. Profissão não é de interesse local, não é interesse municipal. Profissão e o serviço da respectiva profissão é de interesse de uma nação e não local ou municipal. Então, o inciso que você alegou, o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal do Brasil, não se sustenta que o município deve regulamentar ou produzir normas legítimas à profissão de taxista. Vamos agora para o outro inciso, o inciso 2. Deixa eu pegar aqui. O inciso 2, suplementar legislação federal e estadual no que couber. Também não é competência dos municípios. E esse inciso 2, suplementar legislação federal e estadual no que couber. As legislações municipais não cabem ao exercício de profissões. As legislações municipais podem complementar as legislações federais para diversos outros assuntos nas cidades, entendeu? Agora, sobre exercício de profissão, porque a gente está tratando aqui, tem que sempre lembrar que taxista é uma profissão de uma nação, do Brasil. Não é taxista do município X, Y, Z. Não existe taxista de município ou de cidade A, B ou C, entendeu? Então, essa argumentação do inciso 2 também não cabe à profissão de taxista, porque senão o município também, analogamente, teria que aplicar esse segundo artigo nas outras profissões, na advocacia, na corretagem de imóveis. Nós não podemos esquecer que taxista é uma profissão. Agora vamos para o outro inciso que você argumenta também. Além do inciso 2, que também, na nossa interpretação, não cabe aplicar na profissão de taxista. Deixa eu pegar aqui. O inciso 1 já foi, o inciso 2 já foi. O inciso 5. Organizar e prestar. Deixa eu repetir aqui. Artigo 30, inciso 5. Diz o seguinte: organizar, prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo.
que tem caráter essencial. Então, o serviço da profissão de taxista não é um serviço público e não é um serviço de transporte coletivo. Então, também não cabe a argumentação sustentar que o inciso 5 do artigo 30 aplicável à profissão de taxista, nem ao serviço da profissão de taxista. Agora, o inciso 8 do artigo 30 da Constituição Federal do Brasil. Eu vou aqui falar. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Não tem nada a ver com a profissão de taxista, muito menos com o serviço da profissão de taxista. Então, esses artigos, esse artigo e os incisos do artigo 30 não tem nenhum nexo com a profissão de taxista, nem com o serviço de transporte que pertence à profissão de taxista. Aí depois você alegou aqui o artigo 107 e o artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal infraconstitucional. Infraconstitucional é o que está abaixo da Constituição. O artigo 107, eu vou falar dele aqui. Vou falar o que está escrito. Artigo 107 do Código de Trânsito Brasileiro. Os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros deverão satisfazer, além das exigências previstas nesse Código, as condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade. Então está se referindo ao táxi, mas não está dizendo que o município tem competência na profissão de taxista. Ele diz na primeira parte aqui que deverão satisfazer as exigências de segurança e tal. Agora, o poder de licenciar está estabelecido, licenciar automóveis, está concedido o poder ao poder público estadual. E aqui no artigo 107 não está dizendo que é o município. Tá? Nós estamos aqui tratando da situação do táxi, no artigo 107. Não está dizendo aqui em nenhum momento sobre o município. E agora vamos para o artigo 135. Os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo, ele está se referindo ao táxi, de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente. Novamente, não falou nada de município. E se tratando aqui, na interpretação subjetiva, só para ficar... Em todos os países, inclusive no Brasil, para você ter uma atividade econômica lícita dentro da lei de qualquer país, você é autorizado pelo poder público. A padaria, se você for abrir uma padaria, quem vai te autorizar é o poder público municipal. Se você se tornar advogado, quem vai te autorizar é o poder público federal, através da autarquia pública federal, pessoa jurídica de direito público, OAB. Se você se tornar médico, quem vai autorizar, vai emitir o documento para você prestar o serviço de medicina, será o Conselho Federal de Medicina. Se você se tornar corretor de imóveis, quem vai emitir o documento é o Poder Público Federal, porque o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis pertence ao Poder Público Federal. Então, todas as pessoas físicas e jurídicas que têm atividades econômicas, vende produtos ou presta serviço, é autorizado pelo poder público, federal, municipal e estadual.
poder público federal, estadual ou municipal. Nós temos que entender que o sistema mercantil escravocrata, que iniciou na década de 70 na profissão de taxista, estabeleceu arbitrariamente ao poder público municipal para favorecer a diversos personagens nesse sistema, para favorecer a eles a enriquecerem com o sistema. Só houve a legitimidade ao poder público municipal em 2013, onde tem uma lei federal, que eu agora não me lembro o número, 2013 foi estabelecido o poder ao poder público municipal para regulamentar, fiscalizar, porque até então não havia nenhuma lei federal abaixo da Constituição Federal do Brasil. E esse é o ponto que nós, da Ordem dos Taxistas do Brasil, queremos alterar através do nosso projeto de lei federal de iniciativa popular, que está resumido lá no YouTube. E o taxista é o prestador, o táxi é quem transporta. O táxi é identificado com a placa vermelha, o taxímetro e a identificação no teto escrito táxi. Isso é um táxi. E ele vai, o táxi, transportar o consumidor ou cliente para os destinos que ele for contratado. E o valor do serviço tem que ser registrado no taxímetro. É dessa forma que nós, da Ordem dos Taxistas do Brasil, entendemos que deveria estar nessa situação todos os taxistas e os táxis. Qualquer coisa diferente é ainda um modelo antes da legalização e da atualização da profissão de taxista. Esse negócio de táxi convencional, táxi de luxo, táxi especial, isso tudo é criação do sistema mercantil escravocrata para que pessoas enriquecessem na exploração de taxistas e nas segregações e subdivisões ou subcategorias na profissão de taxista. Isso não deveria estar existindo hoje. E a Ordem dos Taxistas do Brasil, através do projeto, resolve e pacifica essa questão. O táxi é isso, o taxista é o prestador de serviço e quem transporta é o táxi. Não podemos misturar isso. Eu sei perfeitamente que em muitas coisas a gente está alinhado e algumas discordâncias falta, na minha humilde interpretação, um conhecimento um pouco maior da sua parte. E eu antecipo que eu não sei de tudo, mas o que eu sei eu sustento e a gente precisa avançar, porque a profissão de taxista está sofrendo e a atual situação devido a esses anos todos, essas décadas, que são quase 50 anos, da falta de informação e da falta de conhecimento técnico. Falou, meu irmão? Um abraço fraterno, hein? E a gente continua no papo.